Bom dia, galerinha. Hoje é domingo de Páscoa. Queria desejar para vocês todos Feliz Páscoa e dar início à nossa EDB, tá? Gostaria muito de estar dando essa aula ao vivo, mas a gente sabe que não está sendo possível por motivos maiores. Então, eu queria deixar um abraço para vocês, tá? E dar início à nossa aula, nossa EDB. Pretendo ser bem breve nesse vídeo, porque eu sei que é chato pra caramba ficar assistindo um monte de vídeo, vocês devem estar tendo aula. Queria saber muito como é que vocês estão, mas eu creio que todos estão bem. E bora lá. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do nosso livro Fé pelas Ruas da Cidade. Hoje é o estudo no capítulo 11. Somos muito mais que um corpo. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Senhor. O Senhor venha sobre cada um dos nossos adolescentes, dos nossos juvenis. Nessa manhã de Páscoa, Senhor, que o Senhor possa abençoar as famílias, nos dar entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, apesar de hoje ser um domingo de Páscoa, o tema do nosso estudo, Nós Somos Mais Que um Corpo, não tem muito a ver com a Páscoa, mas, dando sequência no livro que a gente estava estudando, ele fala de uma situação que tá lá no livro de Esther, primeira Esther, do 1 ao 22. Eu vou contar para vocês o que acontece, eu não vou ler na Bíblia, vou explicar o que acontece nessa situação. Vou dar umas lidinhas aqui por cima, mas aí depois vocês leem do 1 ao 22. Depois é bom que vocês leiam o livro de Esther todo, né? Mas vamos lá, do 1 ao 22 eu vou ler, vou dar uma lida por cima e vocês vão entender mais ou menos. A rainha Vasti desafia o rei Xerxes. Foi no tempo em que Xerxes era o rei da Pérsia, capital de Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. Era um território bem extenso o reino do rei Xerxes. No terceiro ano do reinado do rei, deu um banquete para todos os oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia, da Média e os governadores, e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, exibiu a todos a riqueza do seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte. Uma festa que durou 6 meses. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã. Então, durante 6 meses, ele deu uma festa que percorreu o reino, as 127 províncias, exibindo toda a sua riqueza e todo o seu poder. Depois dos 6 meses, ele deu uma festa no palácio, com os moradores de Suzã. Tanto os ricos como os pobres. A festa durou 1 semana. O pátio estava todo enfeitado, com cortinas de algodão branca e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos a argolas de prata na coluna de mármore. O piso era feito de ladrilho azul e mármore branco, e de madrepérola e de pedras preciosas. Neste pátio havia sofá de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas no copos de ouro, todos diferentes um dos outros, e o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade.
Todos podiam beber quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vasti também ofereceu no palácio um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia do banquete, o rei havia bebido bastante vinho e estava muito alegre, ou seja, o rei estava bêbado. Ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Neuma, Bizita, Arbona, Bagita, Abagita, Zeter e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com uma coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os convidados admirassem sua beleza, mas a rainha não atendeu à ordem do rei e por isso ele ficou furioso. O texto continua falando tudo o que aconteceu depois que a rainha se negou a ir ao banquete do rei. O que acontece? O rei ficou furioso, mandou chamar os conselheiros dele, e esses conselheiros disseram para o rei que o rei deveria emitir um decreto para que a rainha Vasti não pudesse mais entrar na presença do rei, e dessa forma as mulheres do reino não seguiriam o exemplo da Vasti, porque se ele não fizesse isso, segundo eles lá, as mulheres do reino seguiriam o conselho de Vasti e iam rejeitar seus maridos. E o marido não seria mais o líder supremo da casa, da família, como eles queriam que fosse. Aí, no versículo 18, diz assim: Hoje mesmo continuou o Memucá, que foi o conselheiro que deu esse conselho. As mulheres das autoridades da Pérsia e da Média vão saber que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por todas as partes as mulheres não respeitarão mais seus maridos, e os maridos ficarão zangados com suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, emite um decreto que proíba a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor e mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que venha substituir a rainha Vasti. Quando a ordem do rei for anunciada por todo o enorme reino, todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou sejam pobres. Bem, então isso foi o que aconteceu nessa situação. O nosso tema de hoje é Somos Mais que um Corpo. O que tem a ver a rainha Vasti, essa história da rainha Vasti, com ser mais que um corpo? Então, no nosso livrinho, a gente vai entender o que ele quis dizer com ser mais que um corpo. Então, para início de conversa, eu vou ler o que está aqui no nosso livro e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok?